O tema de hoje é como viver a vida. Nós somos uma vida, nós não temos uma vida, nós somos uma vida. E Jesus também é a nossa vida. E hoje nós queremos falar sobre a maneira de você viver a vida. Não que nós sejamos expert já em saber como viver a vida, mas nós já temos um conhecimento, aquilo que a gente tem errado, aquilo que a gente tem testado, a maneira como nós temos aprendido com Deus, a forma de a gente viver a vida, porque às vezes a gente complica demais, né? Eu complico demais muitas vezes. Ela é mais descomplicada, ela me descomplica, mas nós complicamos muitas vezes a nossa vida. Há a mensagem do pastor Carlos Marcor, que a gente tem acompanhado, e que ele fala sobre isso. Complexidade não é de Deus, simplicidade é de Deus. Quando a nossa vida está muito complexa, quando está muito chato, quando está muito difícil, isso significa que nós estamos focando. Por que a vida fica complexa, chata, sofrida, difícil? Primeiro porque eu estou resistindo, mas porque eu estou focando muito mais nos problemas, nas dificuldades, no futuro, no passado, do que em Jesus, não é isso? É exatamente isso, era aquilo que você foca. Eu e Leandro, a gente tem muito costume de conversar. A gente procura fazer isso todos os dias. Sim. E tem algumas coisas que a gente já decidiu que dão certo e outras que não dão certo. Fizemos testes, a gente lê, aprende. E uma das coisas que não dão certo são quando a gente tenta entender as coisas e querer explicação para tudo. Ou porque eu sinto isso, porque eu sinto aquilo, porque que aconteceu isso, porque que aconteceu aquilo, mas o que vai acontecer? Que seja no passado, presente ou futuro. Querer entender as coisas que acontecem, elas sempre nos trazem, nos colocam tipo numa crise. Então, como ele falou aqui, a gente está aqui para transbordar os pequenos passos que a gente já deu e que tivemos sucesso, e os que não tiveram. Como ele disse, não somos experts, não somos entendidos no assunto, intelectuais, filósofos, nada disso. Mas são coisas que a gente já testou, pequenos passos, que é o que eu acredito. Que você viver um dia de cada vez, dar o passo que você tinha que dar naquele dia, começar bem o teu dia, desenvolver o teu dia e finalizar bem o teu dia. A gente vai falar sobre isso durante a ministração. Quando ela fala de interpretar, né, fica querendo entender, interpretar todas as coisas, e que isso é um problema, por quê? Porque a gente reconhece que a nossa mente ela é limitada para entender o todo. A nossa mente, a mente do ser humano, por isso que Deus fala, os meus pensamentos são muito mais altos que os teus pensamentos, meus caminhos são muito distantes dos teus caminhos. Então, quando a gente tenta entender, é um problema. Querer entender, julgar, e eu particularmente sou muito crítico, muito julgador de tudo que está acontecendo comigo, você afunda. Isso é focar nos problemas, porque a tua mente ela quer uma explicação. A mente, o Jacob Petri fala muito isso. Existe a ordem, ele chama de universo, você pode chamar de vida, eu chamo de Deus. Existem a ordem de Deus e existe a ordem da mente. Existe uma ordem, vamos falar um pouquinho sobre isso hoje. Há uma ordem perfeita, mas quando você tenta entender a ordem de Deus na tua vida, segundo a ordem da tua mente, ou seja, deveria estar sendo assim, eu deveria estar sendo assado, e não está sendo, você está julgando o tempo todo e não está acontecendo, é aí que se afunda. É isso que é focar nos problemas. Então, por exemplo, você está assistindo a gente aqui. Aqui tem uma lâmpada. Você pode estar focando na lâmpada, você pode estar focando em mim, no meu cabelo. Na minha blusa laranja. Você pode estar focando na blusa dela. Você pode dizer, ela está sem nenhum brinco, ela está sem maquiagem nenhuma, ela está crua aqui no vídeo. Nossa, que legal, ou que ruim. O que você foca alimenta o que você está se sentindo. Como você está se sentindo. Então, é sobre isso que a gente quer falar hoje. Essa é uma parte dessa mensagem de hoje. Porque o que foca realmente expande. E eu percebo, sabe, que os momentos que eu mais afundei, que eu mais tive dificuldades, e que tenho tido muitas vezes ainda hoje,
são os momentos que eu tento interpretar, julgar e focar nessas preocupações, naquilo que a gente não tem controle. Então, quando você faz isso, é mais ou menos a história lá de Jesus e Pedro andando sobre as águas, né? É tão simples essa passagem, todo mundo já pregou sobre isso, mas ao mesmo tempo isso é tão complexo, tão profundo. Foca em Deus, foca em Deus, foca em Deus. Se você olha para as ondas, se você olha para o barulho do mar, se você olha para a força do vento, você vai afundar. E esse afundar nem sempre são coisas ruins externamente que vão acontecer. Às vezes pode estar tudo bem, mas você está afundando aqui dentro. A gente está desprezando aqui o fato de que problemas existem? Não, existem problemas, é verdade. Então você pode ter um problema financeiro, você pode estar com problemas na sua saúde, você pode estar com problemas com a sua família. Então nós não estamos desprezando que existem problemas, mas há uma verdade maior, que a despeito desses problemas, você está na vontade de Deus. Ele está no controle de todas as coisas. Quando você entende que ele está no controle, a tua mente ela tem a oportunidade de acalmar. E nesse versículo que ele estava dizendo, que os pensamentos são maiores e tudo mais, ele fala, eu bem sei os pensamentos que eu tenho, eu sei. Ele que sabe, a gente não. Ele não falou, eu sei, vou contar para vocês. Ele não falou, eu sei e vocês também sabem. Ou ele não falou, nós sabemos. Ele falou, eu sei. Ou seja, quem sabe é ele. Ele é onipotente, ele é onisciente e ele é onipresente. E a nossa mania de querer focar no que não é para focar e saber o que não é para saber e julgar todas as coisas. Então, a gente falou sobre entender, querer entender as coisas. Quando a gente quer entender, a gente acaba julgando. É uma consequência. Então, esse julgamento, eu não sei se é nesse sentido que a Bíblia fala, não julgue para você também não ser julgado, com a mesma medida que você julga, você também vai ser julgado, que você mede, também você vai ser medido, mas talvez no sentido de você viver aquilo ali também, porque se você está julgando situações, você acaba julgando a si mesmo, se você está julgando os seus pensamentos, julgando as coisas que Deus faz, você também está julgando a si mesmo, e isso faz com que a gente entre numa de querer ser o juiz não só da vida dos outros. Eu acho que às vezes a gente já passou desse ponto, mas talvez juiz da nossa própria vida. Por que eu estou vivendo isso? Por que eu não fiz aquilo? Por que eu fiz aquilo? E esse foco que a gente dá nas coisas que acontecem, ou aconteceram, ou que irão acontecer, elas tiram o nosso foco nesse momento. Olha que gostoso, né? A gente tá aqui, tá conversando sobre a palavra, tá transbordando sobre a vida das pessoas, o nosso amor, aquilo que a gente entendeu, aquilo que deu certo pra gente, aquilo que a gente entende da Bíblia. E mais uma vez, nós somos donos da razão, e eu acho muito legal na sociedade de hoje que a gente a gente pensava de um jeito e hoje a gente pensa de outro. Eu acho isso muito legal, a gente mudar de opinião. Quando você para de julgar tudo. Por isso que ele falou assim, eu sou muito crítico, mais pesado, e ela é mais desencanada, mais leve, porque eu procuro viver o meu dia com aquilo que eu tenho nas minhas mãos. Então, ontem a gente foi no mercado, aí eu vi um atendente, né, no supermercado, todo atrapalhado, e toda hora ele fala, não é meu primeiro dia, mas também essa máquina não tá ajudando. E você viu que ele estava desconcertado, né? Eu acho que a máquina parou de funcionar de tão desconcertado que ele estava. Você não achou isso? Porque o interior reflete no exterior. Então, aquela máquina que lê o código de barra, ali no caixa no mercado, passa ali, qualquer coisa, vai lendo, depois você paga a conta. Com ele nada funcionava. Aí ele tinha que digitar código, númerozinho. E eu via que ele não enxergava direito, não conseguia ler, ele se confundia, ele estava nervoso. Porque o interior que você está focando, a tua ansiedade, aquilo ali está transbordando. O interior gera o exterior. E eu pensei assim, o que eu posso fazer por esse moço? Para a noite dele melhorar. Isso é uma das coisas que a gente tem praticado, né? O que eu posso dar para essa pessoa? O que eu posso fazer por essa pessoa? Óbvio, um atendente de supermercado, não conheço, não sabia o nome, nem sei mexer naquela máquina, mas o que eu pude fazer ali, eu falei assim, olha, ele falou, é que é meu primeiro dia, e toda hora ele se justificando os motivos de ele não estar conseguindo, que
Os motivos são esses, o interior dele estava muito agitado e as coisas vão parando ao redor, né? Não vão fluindo ao redor da pessoa. E aí eu falei assim, olha, que Deus abençoe o teu primeiro dia de trabalho. Então, se fez diferença na vida dele ou não, mas o melhor que eu tinha para dar para ele ali naquele momento foi desejar que aquele primeiro dia de trabalho dele fosse bom. Então a gente tem entendido isso, aonde a gente estiver, o que a gente estiver fazendo, procurar estar naquele momento. E naquele momento enxergar as riquezas que Deus coloca ao teu redor. E às vezes um atendente que não está conseguindo te atender e que está te atrasando. E que a gente estava com fome, querendo chegar em casa para poder fazer a comida. Então, entender e enxergar as riquezas que tem em cada momento do nosso dia. Nem para trás, nem para frente, mas naquele momento. Nós temos que focar em Deus, não só todos os dias, mas em todos os momentos. Porque a tua mente, a nossa mente, ela tem uma força, ela te arrasta. Eu sei muito bem o que é isso. A tua mente te arrasta. Ela tem o poder de te levar do céu para o inferno em um segundo. Quando eu falo inferno, é um inferno mental, de medos, de sombras, de sofrimento. Então, é como se você tivesse milhares de distrações, mas você procura focar num ponto. Aquelas distrações são reais, tudo aquilo está acontecendo, mas você foca em uma coisa. Então, eu acredito que, porque o tema dessa mensagem é como viver a vida, nós precisamos focar em Deus. Existem problemas, mas nós focamos em Deus. E às vezes você acorda de manhã, você pode ser uma pessoa que já vê um turbilhão de coisas, de preocupações na tua mente. Às vezes de madrugada, quando você acorda para ir no banheiro, você volta, não consegue dormir, ou logo quando você acorda de manhã. Ou como diz C.S. Lewis, ele fala assim, eu acordo e já sei que no corredor fora do meu quarto existem como feras que eu preciso enfrentar hoje. Então, se você não focar em Jesus, você começa a entrar nesse turbilhão. E não só isso, às vezes você acordou bem e tal, mas no dia a dia, e eu vou te explicar, nós vamos te explicar como fazer isso no teu dia a dia, em todos os momentos do teu dia, você encontrar Deus. Não, sim, eu estou enfrentando isso aqui, é verdade, mas Jesus. Então é exatamente o que aconteceu com Pedro, e quando a Bíblia fala olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Olhando firmemente. Tem até um vídeo que eu vi uma vez que fala sobre foco, que é um pastor alemão, ele está num gol, e aí tem várias coisas sendo jogadas em cima dele, mas ele está parado assim, porque tinha uma coisa que ele queria pegar, que eu acho que era tipo um bifinho, e estavam jogando um monte de coisa, bolinha, não sei o que, e ele não se mexia. Então ele estava exatamente focado. Porque a mente, ela tem uma tendência de arrastar para a dificuldade, de arrastar para o medo. A mente tem uma tendência de antecipar problemas, de olhar para o futuro, de querer trazer as dificuldades, de querer entender, julgar. E onde você coloca o teu foco, determina que eu estava falando isso com a Nicole. Onde você põe o teu foco, determina que tipo de pessoa você se torna naquele momento. Então, quando você está focado nos problemas, quando a tua mente está só pensando num monte de coisa, e nos problemas que são reais, eles são reais, você se torna, eu por exemplo, me torno uma pessoa triste, me torno uma pessoa desgostosa com a vida, me torno crítico, brigo com as pessoas que eu amo, maltrato as pessoas, se preocupa, você perde o brilho da vida. Agora, quando você foca em Jesus, mesmo no meio de todas essas realidades, quando você ajusta a tua mente para Ele, então você se torna uma pessoa diferente. Você se sente completo. Porque os problemas nada mais são do que a ausência de alguma coisa, né? Então, se você tem um problema na saúde, né, é ausência de saúde, é ausência de um corpo sem dor, é ausência... Então, quando você põe Jesus, você fica completo. O problema é tudo que você acha que está te faltando, que seja saúde, que seja amor, que seja atenção.
né? A gente que é mulher, né? Essa parte de relacionamento para a mulher, ela é muito importante. O homem é mais resolvedor de problema, é mais 2 e 2 dão 4, né? E eu sei que até eu falando aqui até confunde o Leandro, porque ele tem todo o scriptzinho aqui bonitinho dele, aí eu entro, vou, volto. Eu acho que o olhar dele pra mim é tipo assim, onde ela tá indo se eu não estava falando sobre isso? Mas nós mulheres a gente se entende, às vezes o emocional, ele nos complica, porque às vezes acontece alguma coisa, pô, a pessoa não me chamou, não me convidou, nossa, não me deu atenção. E a mulher, né, ela é muito desse jeito. Ela quer analisar tudo, por que aconteceu aquilo, por que as coisas aconteceram daquela forma, por que falou, deixou de falar. O homem mais pro racional, mas os dois da mesma forma, criando problemas onde não existem. E às vezes eu, como mulher, chego à conclusão, eu não tenho esse lugar na vida da pessoa, eu não tinha que ter me convidado. Primeiro, ela é livre para convidar ou não convidar, para chamar ou não chamar. Nada recente, né? Eu tô só falando de algumas coisas que a gente pensa. E às vezes você acha que você tem um lugar na vida de pessoas que você não tem. E você quer que a pessoa te dê aquele lugar que você não tem. E às vezes o contrário também. A pessoa quer que você esteja presente em tais situações que você não se sente e não quer. Então, quando você é livre para dizer os teus nãos, livre para você poder falar o que você quer, livre para você poder se expressar, livre para você poder entender isso que a gente está falando aqui, de que eu sou completa porque eu tenho Jesus. Então eu não preciso, eu sou livre porque foi para a liberdade que Jesus nos chamou. Ele completou o nosso interior. Então ele é suficiente. Então eu não preciso das coisas mais racionais, nem das emocionais, e nem que tudo funcione perfeitamente. Mas se eu focar único, exclusivamente em Jesus, durante o meu dia, buscando aprender o que ele tem, falando com ele, automaticamente, como uma fumaça, essas outras coisas elas se dissipam. Acho que é um versículo que é Romanos 8:28, né, que todo mundo conhece. Todas as coisas cooperam conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam conjuntamente. Então é como várias coisas estão acontecendo e que elas estão, às vezes, sem nenhum sentido, mas por trás daquilo elas estão sendo trabalhadas para depois, quando aquilo for unido, seja para o bem daqueles que amam a Deus. Mas é muito difícil a gente entender que tudo... Então você pensa em catástrofes, você pensa em dores, você pensa em coisas que aos teus olhos já tinha que ter acontecido, mas espera, que é interminável. Coisas que você fala, não, já está mais do que Lázaro, já está mais do que cheirando mal, isso que já tinha que ter acontecido, mas é muito... E por que é difícil entender que tudo coopera para o meu bem? De novo, por causa da mente, por causa do julgamento, porque eu quero entender, na verdade, a raiz disso está no Éden. Nós queremos ser Deus. O problema de Adão é que ele quis falar, não, Deus falou, mas e Eva, nós vamos fazer dessa maneira, querendo interpretar, querendo julgar. Querendo a própria vontade. A própria vontade, não, se eu fizer desse jeito aqui é melhor. Deus falou, mas... Né, e aí vem a serpente, que para mim, a tagarela, a serpente, é a mente. Né, a ação do diabo é realmente na mente humana. Agora, quando eu entendo que ele controla todo o universo, Hebreus fala que ele sustenta o universo com a palavra dele. Ele controla toda a natureza, ele controla os animais, ele controla... O nosso planeta não é nada, né? No mundo inteiro, no universo inteiro. Ele controla as estações, ele sabe até a quantidade de fios de cabelo que está sobre a nossa cabeça. Então, você parar para entender agora que Deus sabe exatamente o que você está pensando. Ele sabe exatamente o que você está passando, ele sabe exatamente o que você está sentindo. Então, quando a gente fala de focar em Deus e não nos problemas, é porque Ele sabe, né? Como a Nicole falou, eu bem sei os planos que eu tenho para a tua vida, os pensamentos que eu tenho para você. Então ele quer a tua agenda,
Ele quer o teu dia, É o teu Ele todo. quer você, Ele quer teu tudo. Como se diz, né? De viver a aventura de Deus controlar a tua agenda, a tua vida dia após dia. Significa que Ele tem poder para interferir, para me parar, ou para me lançar, ou para me esconder. Então, como viver a vida, né? Que é o nosso tema. Primeira coisa, não somos nós que vivemos a vida. É a vida que vive através de nós. Às vezes a gente fala assim, não, eu estou vivendo a vida, estou vivendo a vida, mas para pensar. Não somos nós, porque a gente não tem controle. Não somos nós que vivemos a vida vive através de nós. E quando essa vida que vive, quando eu resisto a essa vida, e o que é essa vida? É o teu agora, é o que você está vivendo, é o que é esse momento. É aí que a maioria dos problemas são gerados, porque é o que eu falei da ordem de Deus e da ordem da tua mente. A tua mente julga que as coisas deveriam estar acontecendo de tal maneira, mas existe uma ordem de Deus, do universo, que controla o universo inteiro e que está trabalhando de outra maneira. E quando eu resisto a isso, é aí que vem o quê? O caos. Porque a palavra cosmos é ordem. Nada, você pode ver, não existe caos em nada. Tudo funciona perfeitamente. O céu, a lua, o sol, as estações, o mar, as marés, os corais, que se tirar os corais do fundo do mar, mexe com sei lá que estrutura do planeta, é tudo perfeito. A única coisa que tem caos no universo é a mente. Porque quando ela quer resistir a essa ordem que a vida, que Deus está trazendo na tua vida agora. Não sou eu que vivo, É isso aí. né? Mas é Cristo que vive em mim. Ele é a vida. Não sou eu quem vivo, mas caminho, Cristo vive em mim. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Então, se eu estou resistindo ao meu agora, que é a vida de Cristo que está vivendo em mim, eu estou resistindo ao próprio Cristo. Ao próprio Cristo. Eu estou resistindo a Se Jesus. já não vivo eu, Cristo vive em mim. Né? Então, e a vida está a gente está dizendo aqui que como viver a vida. Primeira coisa, não é você que vive a vida vive você. É como se a vida estivesse aqui na frente e você só vai seguindo. Então, se eu estou resistindo à maneira como a vida é agora, eu estou resistindo ao próprio Deus. Sim, ao próprio Deus, porque Ele quer se mover em você, através de você, ao teu redor, e aí você não quer viver. E tá ali julgando a vida o tempo inteiro, né? Como eu estava ouvindo um dia um rapaz falando, não lembro o nome, ele falou assim, engraçado, o pai vira pro filho e fala assim, nossa, eu morro pelos meus filhos. É lindo, né? Nossa, parece que eu morro pelos meus filhos, mas a criança tá ali com a cara enfiada no celular e que o certo seria ele viver pelos aquele filhos. Momento, aquele né? momento. Uhum. E é mais fácil você dar uma tela para uma criança, largar ela lá em joguinho, a tal da dopamina barata, né? Você joga ele ali numa televisão, num desenho, porque você tem as suas coisas e a sua vida para, entre aspas, viver, mas que você não está vivendo. Porque o teu filho está ali do seu lado e você, que morreria por ele, não vive por ele. Uhum. E ele está ali mendigando a tua atenção, querendo a tua atenção, e você está em outro planeta. A mesma coisa nós fazemos com Jesus, que não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Ele está ali à tua disposição, o Espírito Santo, para falar com você, para te abraçar, e você completamente focado no que você tem que fazer, no que você tem que correr atrás. E é engraçado, tem gente que a gente fala, tô correndo atrás do prejuízo. E aí, como é que você tá? Tá difícil, a luta. Como é que é aqueles dizeres que fala? Tô na luta. Como é que era? Na prova. Tá na prova. O diabo. E aí a pessoa tá tão focada nessas coisas que ela esquece que a vida, que é Cristo, está dentro dela para que ela possa viver essa vida. Então a primeira coisa, é a gente viver momento após momento. Um dia de cada vez. Deixando um dia de cada vez
um minuto de cada vez, uma hora de cada vez, deixando Deus orquestrar todas as coisas. Porque o que é um maestro, né? Ele tem as varinhas lá, o cara que rege a orquestra, todo mundo segue para onde ele está indo, né? Aonde há o desarranjo na sinfonia, na melodia, no som. Quando alguém fala, não, ele deveria ter colocado essa varinha para baixo, tinha que ter saído o som assim, eu não entendo sobre aquilo, o cara fica ali mexendo e tal, e as pessoas no instrumento seguem. A música sairia da sua perfeição se alguém falar, não, ele foi para cima, mas eu quero ir para baixo. Aí é aonde há o desarranjo. Então é muito importante a gente entender que talvez a tua vida hoje, se você ia contar para mim, a tua vida hoje segue você está vivendo exatamente o que você queria viver? 100% não. Ao mesmo tempo, eu sei que 100% sim. Ah, mas que confusão é essa? Exatamente porque na minha mente eu queria ter entendimentos, que as coisas fossem diferentes, que acontecessem diferentes, só que a vida está se manifestando de uma outra maneira. Eu sei que o mundo vai te dizer diferente. Não, você move, você faz, você acontece. E de certa forma, tem momentos que Deus vai te falar, vai enfrentar Golias mesmo. Tem momentos que você vai para lutar lá com os midianitas, sei lá o que, as guerras que a gente vê na Bíblia, que Deus enviava. Muitos outros momentos, você meio que não tem o que fazer. E Deus está orquestrando. Então, se Ele está orquestrando, eu só sigo as direções que Ele está me dando. E Ele vai te mostrar, Ele vai te orientar, Ele te dá um caminho. Então é viver momento após momento. Porque se você vive o momento, é onde você tem energia, é onde você tem alegria. E aquilo que você está vivendo hoje, porque é a pergunta, né? Se você pudesse, você mudaria alguma coisa na tua vida hoje? Eu mudaria tudo. Não digo tudo, mas 80% eu mudaria. Então é porque eu ainda estou resistindo, é porque eu ainda não estou aceitando. E aí o que vai acontecer? Eu vou passar mais tempo nesse aprendizado. Porque todos os momentos que você vive é uma aula. Né? Tudo que você está passando é um aprendizado. Né? Que não é uma frase que eu ouvi. Deus não vai desistir de você, de trabalhar com você até você chegar no ponto que Ele quer que você chegue. E neste processo, eu acho que nem dá, né? Se a gente quiser sair do processo, tipo tocar uma outra nota nessa orquestra, eu acho que a gente nem consegue, porque a partir do momento que a gente entregou a nossa vida a Jesus, Ele é o dono da nossa vida e Ele vai mover todas as coisas pra gente chegar. Eu acho que se a gente pegar um atalho ou se a gente for para outro lugar, Ele sempre vai ajustar a nossa rota. É uma das coisas que a gente tem como na nossa vida, mesmo se a gente eu vou dar a louca e tal e vou fazer uma coisa totalmente diferente. Deus, ele com misericórdia, Ele não vai te ferrar nesse caminho, dizendo bem claramente, ele saiu da minha vontade, agora é maldição. Não, é um pai, né? Um pai que a gente nem pode entender o tamanho do amor dele. A gente aprendeu, eu não sei se é uma cultura do nosso país, alguma coisa, mas a gente sempre aprendeu que Deus castiga, não sei se era comum dizer isso para as crianças, né? Deus castiga, não pode mentir, Deus castiga. A gente tem uma ideia de Deus que, assim, às vezes, até falar Deus, assim, às vezes assusta, né? Aí você fala pai, aí você compara com o pai da tua mãe, com o teu pai. É por isso, desculpa te interromper, que você vai ver muitas pessoas hoje falando da inteligência infinita, o universo, a vida, o ser. Porque a palavra Deus e a palavra pai, ela ficou... tão mal usada, foi tão mal usada. Tão Deus castiga. Até com as melhores das intenções, falou pra criança, Deus castiga. Deus tá vendo, hein? Então, tipo assim, como se Deus fosse tipo um olho onde você vai e que só pega as suas coisas erradas, né? E a gente como pais, a gente não faz isso com nossos filhos, né? E a Bíblia fala, vocês que são pais sabem dar coisas boas pros seus filhos, imagina eu, se vocês, né? Me pedirem um pão, eu vou dar uma pedra para vocês. Então, se a gente tem um Deus bom, eu não sei de onde vem essa interpretação, Deus tá vendo, não sei o que, Deus vai castigar, e até mesmo a religião ensina isso, se você não for à igreja, se você não congregar, se você aí você acaba colocando Deus dentro de uma religião e você passa uma vida querendo agradar
É como se o Beija quisesse nos agradar o tempo inteiro. Ele não precisa fazer nada para nos agradar. A gente ama ele do jeito que ele é, com as artes que ele faz, com as coisas que ele faz de errado, mas com as 1 milhão de coisas legais que ele faz. E mesmo se não fizesse, a gente o ama porque ele é nosso filho, ponto. Por que ela está falando isso? Ponto. Porque eu estava dizendo que Deus é um maestro, ele está orquestrando e a gente vai seguindo. E mesmo que você não queira seguir, Sim, ele vai te trazer. Ele vai, pode ser que a vida inteira você resista àquele caminho que, sabe quando você está no Waze, você erra a entrada, ele recalcula. Eu acredito, eu prefiro acreditar, quero deixar isso bem claro para vocês, eu prefiro acreditar que é assim. Eu sei que muita gente vai dizer, não, você toma as ações que você quiser e aí você muda todas as coisas, você cocria e é uma realidade isso. Sim. E tal. Mas eu prefiro acreditar que quando você entrega a tua vida para Deus, todas as entradas erradas, as passadas, quando você, 300 metros à direita, você não viu. Agora o que acontece? A pessoa fala, oportunidades não voltam. Agora o que acontece? Quando recalcula, aumenta um pouco o tempo. Quando recalcula, o tempo aumenta um pouco, mas o destino você vai chegar. Você vai chegar no destino. Então, eu vou falar 6 coisas, essa foi a primeira, de como você viver, como viver a vida. A primeira é essa, momento após momento, entendendo que ele está orquestrando todas as coisas, sem querer julgar e interpretar se está certo, se não está, como deveria ter sido, e saber que mesmo que der a louca, você for para um outro lado, ele vai recalcular e vai te trazer de volta para aquilo que ele tem. A segunda coisa, como que eu tenho que viver a vida? Paulo vai dizer, lá em 1 Tessalonicenses 5, orai sem cessar. E a gente queria construir com você hoje um entendimento sobre essa questão de orar sem cessar, porque para mim sempre foi, e para você também seja ainda hoje, algo muito difícil isso. Como é que a Bíblia fala orar sem cessar? E aí, a gente tem compreendido que oração é como respiração. Você está aqui, eu estou respirando, você certamente pode não estar consciente, mas você está aí respirando. Então, se você começar a pensar que oração é como respiração, por que eu estou dizendo que é como respiração? Porque é algo para ser descomplicado, quase imperceptível, quase automático e simples. Então, às vezes nós temos uma ideia muito errada sobre oração, que a oração tem que ser de uma certa postura, eu tenho que estar de tal maneira, ou ajoelhado, ou de pé, ou com a mão levantada, que eu tenho que entrar no meu quarto, que eu tenho que estar com a Bíblia aberta, eu tenho que parar um momento. Tudo bem. Tudo isso é muito bom. De num momento eu parar e naquele momento eu me coloco, porém, não é sobre isso, porque como é que eu posso orar sem cessar quando eu estou cuidando de um bebê recém-nascido que não para de chorar e que eu acabei de parir uma criança? Como que eu posso orar sem cessar se eu sou um médico e eu sirvo numa UTI? Como que eu posso orar sem cessar se eu sou um Uber e um monte de gente entra e fala de um monte de problema comigo o dia inteiro? É porque, na verdade, oração, primeiro, ela é um relacionamento com Deus dentro de mim em todos os momentos. Mais uma vez, momento a momento. Momento a momento. É uma conversa com Deus continuamente dentro de mim. Assim como eu estou aqui falando com ela está falando comigo, você pode estar falando com Deus e estar fazendo qualquer coisa. Então, literalmente, Senhor, abençoe esse almoço, aqui essa criança. E isso só é possível, segundo, então estou falando que orar sem cessar, primeiro, é um relacionamento, uma conversa com Deus dentro de mim. Na cabeça mesmo. Deus, ele está presente ouvindo cada palavra, cada vírgula. Às vezes você nem falou, mas só a tua intenção, porque antes que a palavra chegue na minha boca, ele já sabe. Mas isso, para acontecer, tem que ser originado num segundo entendimento do que é oração, do que é orar sem cessar. Orar sem cessar é você ter consciência da presença de Deus 24 horas, 24/7. 24 horas, 7 dias por semana, todos os dias da tua vida, até o teu último suspiro na terra. Vou repetir isso. Orar sem cessar é você ter consciência da presença de Deus com você, da onipresença, Emanuel, Deus conosco,
eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século, sou a sombra à tua direita. É ter essa consciência. Isso não é fácil. Essa é a consciência mais importante que nós precisamos desenvolver. Porque nós temos 3 consciências. Primeiro, eu estou aqui, eu estou consciente de que eu existo. Então eu estou consciente de mim. Você está consciente de você? Sim. Você está aqui. Eu estou aqui. Está aqui. Então tá bom. Você está consciente de você. Eu estou consciente das coisas ao meu redor. Então eu sei que hoje é domingo, que daqui a pouco eu vou comer uma macarronada na hora do almoço. Eu sei que aqui tem um espaço onde eu estou consciente. Por que eu estou consciente que ela está aqui? Porque eu vejo ela, eu estou consciente. Então eu posso tocar nela, eu estou ouvindo, eu escuto o que ela fala, eu vejo, eu sinto aqui a presença dela. É a consciência das coisas ao redor. Há uma terceira consciência que ela é ativada em nós pelo Espírito Santo. No momento que você abre os teus olhos para compreender, para aceitar que Deus existe. Ou aceitar Jesus, pode chamar isso de como você quiser. Que é essa consciência da presença de Deus. É assim que a gente consegue não focar nos problemas. Quando a gente começou falando, não foca no problema, mas foca em Jesus, é exatamente isso. Desenvolver a consciência da presença de Deus, uma consciência forte da presença de Deus com você. Resumindo, em todos os momentos. É você entender que Ele está com você e pensar sobre isso. Pensar sobre isso. Você direcionar os teus pensamentos neste sentido. Então, assim como os teus pensamentos às vezes ficam tudo vagando aí na cabeça, pensando tudo que vem na cabeça, aí o Leandro tem mania. Toda hora. Tá pensando no quê? Eu não sei por que toda hora você me pergunta isso. E aí, tá pensando no quê? E aí, tá pensando no quê? Tá pensando no quê? Então, talvez, de repente, você perguntar pra você mesmo, e aí, tá pensando no quê? E aí você ir voltando. Sempre eu tô pensando, não, Deus tá aqui comigo, eu tô nas minhas atividades, eu tô no meu dia a dia, momento a momento, né? Não é só um dia de cada vez, né? Não é só um dia de cada vez, porque no dia 1000 coisas podem acontecer. Mas em cada momento, assim como a gente respira, Jesus está comigo e eu tô lá fazendo minhas coisas e tal, posso estar numa reunião, posso estar lendo, fazendo, Senhor, eu tô lendo aqui, o que o Senhor quer que eu aprenda? Eu tô assistindo alguma coisa, Senhor, o que eu tô... Senta aqui comigo, eu quero entender as suas coisas através... Porque Deus fala através de tudo, né? Então, do que a gente assiste, do que a gente fala, pessoas ao nosso redor, natureza, pássaro, todas as coisas, elas falam com a gente o tempo todo. Não, é porque o bispo sente mais, é porque ele tem tempo de fazer o devocional, a gente estava falando sobre isso esses dias, né? A pessoa tem mais tempo, a pessoa é consagrada, não. Às vezes a pessoa acha que a pessoa que é um pastor, ele fica o dia inteiro em cima de uma montanha, falando com Deus, meditando, não. Jesus tinha os horários que ele se retirava, mas ele estava praticamente o tempo inteiro ali no dia a dia, com problema, com gente doente, com os discípulos, com todas as coisas, mas o tempo inteiro ligado. Então esse momento a momento, você trazendo a tua consciência a Deus, chamando e aí viciando o teu pensamento em Deus. É um desenvolvimento, é como se você tivesse que desenvolver uma musculatura dessa consciência. Enquanto ela estava falando, me veio uma coisa assim que me fez entender um pouco melhor essa questão de desenvolver a consciência da presença de Deus. É mais ou menos como se você fosse um peixe em busca da água. Então você está nadando e perguntando, onde é a água? Cadê o oceano? Eu estou em busca do oceano, onde é a água? É exatamente isso que é desenvolver a consciência de Deus. Não que eu estou dizendo que o peixe está certo, mas isso é a gente, mas cadê ele? Como é que eu posso... Ele é tudo. Ele é tudo. Ele é tudo. Eu não sei se isso está nos livros apócrifos da Bíblia, ou se alguém escreveu, mas que Deus fala, levante uma pedra e ali eu estou. Pegue uma lasca de madeira e ali eu estou. Então, imagine que Deus é o ar. E a palavra espírito é vento, é sopro, né? Deus soprou lá nas narinas do homem. E aí foi assim que veio a vida. Se Deus é o ar, e vai ter religiões que vão explicar isso, que a respiração é que é Deus, porque o fôlego, quando a pessoa
morre, porque na verdade você não morre, né? Você só passa a existir num outro plano, vamos dizer assim. Você deixou de respirar, você passa a existir de uma outra maneira. E quando é que você veio à vida, né? Ai, deu a luz, tomou um tapa na bunda, respirou, começou a chorar. O ar. Então você tem vida, a vida é Deus. Então se você entender que Deus é o ar, então ele está em tudo. Então às vezes é a gente em busca de Deus, é como se o peixe estivesse buscando a água. Aí você pode me explicar onde é a água, onde é o oceano? Ele está em tudo. E fala através de tudo. De tudo. A terceira coisa de como viver a vida é o que Jesus falou lá em João 15. Pede-me tudo que você pedir em meu nome. O que você pedir em meu nome. E ainda Tiago, né? Se não me engano é Tiago que falou isso. Tiago, você pede, não recebe, porque você pede para gastar nos teus prazeres, nos teus desejos. Mas quando a Bíblia fala, pede. E nessa relação de conversa com Deus, de relacionamento, às vezes a gente deixa de pedir, sabe? De ter uma lista de coisas. Então, como viver a vida? Nesse relacionamento, se ele é o ar, se você é o peixe, ele é a água, ele é o oxigênio da água e tudo, pede para ele. E quando a Bíblia fala pedir em nome de Jesus, pode ser pedir um carro que você sonha e tal? Até pode ser. Mas quando fala pedir em nome dele, está querendo dizer pedir segundo o que ele é, segundo quem ele é, segundo o caráter dele. Então, por exemplo, até eu estava dizendo para ela isso hoje. Vamos dizer que uma pessoa fez muito mal para mim, aí eu falo, Senhor, eu te peço em nome de Jesus, mata ele. Esse é o caráter de Deus? Pedir, na verdade, você procurar desejar o que Deus deseja. É procurar pedir as características de Cristo. É procurar os frutos do Espírito. Lógico que a gente vai pedir coisas materiais, mas tem coisas que não vão combinar com a natureza de Deus, que é esse exemplo que ele deu. Ela está grávida e a gente não tem nenhum filho, a gente mora num apartamento de um dormitório, e aí a gente pega e fala assim, Jesus, a gente vai ter um filho e a gente queria muito ter um espaço um pouco maior para o bercinho dele não ter que ficar no nosso quarto e a gente ter um local com 2 quartos ali e poder ter um quarto. Sim, vai nascer um ficar menino, com a nossa família, e ter tempo de qualidade. E falar com ele, a gente quer. Será que isso é um pedido digno de a gente fazer? Sim. É claro que é. É que a Bíblia fala, você pede o que você quiser e vai ser concedido. Uhum. É óbvio que tem pedidos, né? Eu acho que todos nós temos experiência de coisas que a gente pediu e que não aconteceram. E talvez eles aconteceram não da forma que a gente esperava, porque Deus responde do jeito... Ele é Deus, Ele é o maestro. Então a gente vai sempre voltar para esse ponto. Então a gente pode pedir sim o que a gente quiser. Tem coisas que não vão combinar, tem coisas que não é o tempo, tem coisas que Deus não tem pra gente. Assim, eu quero ser um astronauta. Sei lá, será que é isso que Deus tem pra você? Às vezes ele não vai responder aquilo. E às vezes coisas lícitas, eu quero um apartamento um pouco maior, etc. Mas às vezes não é aquilo que Deus tem. Então, eu acho que nós, às vezes, vamos, principalmente eu e o Leandro, naquilo que às vezes a gente conversa, a gente precisa buscar um equilíbrio nessa. É tão bonito, né? Você pedir, eu acho tão bonitinho quando o Beija pede alguma coisa, né? Eu quero um carrinho, eu quero não sei o quê. A gente tem tanto prazer de entregar e de dar, e ele quase não pede nada. Mas... Esses dias ele me falou assim, eu fiz um pedido. Você quer compartilhar comigo? Melhor não. Aí não... Eu acho melhor não compartilhar, porque o que eu pedi só Deus pode atender. Aí passou uns dias e ele falou isso de novo, aí eu perguntei. Aí eu insisti um pouco, às vezes eu acabo forçando. Aí ele falou assim, não, eu pedi para ele para que tudo que eu fale aconteça. Então, pedido de criança. Mas ao mesmo tempo, você vê a sinceridade, a verdade. Acho que a gente tem que voltar a pedir mais, né, amor? É isso que eu tô falando. Porque ele é pai, sabe? Fazer uma lista para ele. E assim, ser maduro uma coisa suficiente. simples, por exemplo. Meus 3 carros estão com a lataria avariada em algum ponto. Um tá com a lateral lá, que ela esbarrou lá na garagem, não sei do que, o outro que eu bati. Esbarrei outro... não, eu entalei o carro numa coluna. Então, eu sou homem, eu gosto de carro,
Sabe? Então, mas eu vou te dizer que até hoje eu não orei. Aquilo eu olho, me faz mal, eu fico triste. Mas, poxa, por que não fazer uma lista É e que assim, escrever? Deus ele já Senhor, sabe, então não preciso é, falar. eu penso muito isso, sabia? Mas, pô, ele já sabe de tudo. Ele sabe o que eu Mas, quero, o que eu não mas eu acho quero. que a gente também já é adulto e já é maduro, que se Deus não quiser dar alguma coisa, a gente vai entender. É, mas eu acho Mas que aí a gente trava. o que Ou a gente falta fala, é esse Deus já equilíbrio, como você sabe, falou. Deus já sabe, então eu não vou pedir. Ah, também já pedi e Deus não deu. Então a gente acaba ficando tão imaturo com Deus. Eu acho que chega uma hora na nossa vida, né, depois que a gente 40, né, a gente de entender que se Deus não tiver afim, ele é Deus. Mas sabe, sem dúvida, eu entendo muito isso que você Afim, eu está digo, falando. não tá dentro daquilo que ele está trabalhando Mas em de nós. colocar, É muito sabe, legal. Senhor, Como uma criança eu fazer queria uma lista. É isso Entende? mesmo. Eu acho que esse tipo de relacionamento, Jesus falou, se você não for como uma criança, você não pode entrar no reino do céu. Então nós falamos de viver cada momento, de orar sem cessar, de pedir. Você está controlando o tempo? A quarta coisa, não, é se alegrar em cada estação da tua vida. É fácil? Não. Não é fácil. É fácil para ela, para mim não. Então pode ser que para você seja ou para você não seja. Não é fácil você se alegrar. É possível? Sim. Também. É fácil? Não. Quando você, aí vou voltar lá no início que a gente estava falando, resiste ao que é, não aceita, acha que o tempo que Deus perdeu, mas será que Deus está no controle mesmo? Não é possível, quanto tempo está demorando e Ele não está me falando, e Ele não me responde. Então, só que todo inverno, né, existem 4 estações. O inverno é a pior estação. Assim, vamos dizer, para nós seres humanos é a situação mais difícil. Então vamos imaginar quem vive no frio mesmo, lá no norte do Canadá. O inverno é muito difícil. Pergunta para a mulher na menopausa qual é a estação mais horrível para ela. O verão, né? O verão. Mas o inverno é o momento que você se volta para dentro de você, que você se volta para a tua essência. Então por que às vezes, e ontem a gente falava sobre isso, por que as coisas pioram ao teu redor? Para você se voltar para dentro de você. Porque enquanto as coisas ao teu redor estão ótimas, dificilmente você vai olhar para dentro de você. Mas quando que brotam todas as coisas ruins que a gente olha para dentro de nós? É no deserto. Vem o deserto, onde eu não tenho nada para olhar, distração para olhar para onde? Para dentro de mim. Só que o foco não é sobre isso que eu quero falar. Eu quero falar aqui como eu vou viver a vida. É possível eu me alegrar em todas as estações que eu estou vivendo. Eu ouvi uma frase que é assim: tua vida interior pode ser o lugar mais lindo, um jardim mais agradável, pode ser o lugar mais agradável para você visitar. A tua vida interior, ou seja, você dentro de você, você sozinho, você com você, o teu emocional pode ser o melhor refúgio para você visitar. Sim, imagina o mundo todinho caindo ao teu redor e você, paz interior. Isso é um desafio. Porque como é que a minha vida interior, se a tua mente for como a minha, você vai ter uma grande dificuldade de a tua vida interior ser o melhor lugar para você visitar. Teu interior tem que ser um refúgio. Um refúgio. Porque você vai encontrar com Jesus. Aliás, você já está com Jesus. Você já tem Ele o tempo todo. E Ele é suficiente e Ele te completa. E o que a gente entendeu? Por isso que a gente vê tudo caindo ao redor e a gente não cai junto. Essa alegria. Quantas pessoas olham pra gente e falam assim: mano, olha tudo que vocês estão passando. Meu Deus, como se é que a gente vocês fosse estão falar, Jesus, muitas pessoas às vezes já eu falo assim, o perguntaram senhor assim, não tem misericórdia. Teve um irmão que falou assim: ô Deus, por favor, né? Ele fez uma oração, ele falou assim: gente, eu tenho pedido para Deus parar. E às vezes as pessoas perguntam pra gente: como é que vocês dormem? Só que, tipo, quando você... Por isso que ele falou, é difícil, eu falei, é fácil, porque é quando Jesus é suficiente, Ele te completa. Então, como que qualquer coisa externa vai tirar a paz? A minha paz vos dou. Ele te deu, Ele não vendeu, Ele não trocou, Ele não pediu nada em troca, Ele não pediu para você fazer um monte de coisa. A minha paz vos dou. Que paz? A que o mundo não dá. Por que não tem paz? Porque está
com o seu interior no mundo, com os seus olhos no mundo, com os seus sentimentos no externo. Agora, se você entender que pode o mundo todo estar caindo ao teu redor e você ter paz, então com tudo que a gente vive na vida, às vezes eu falo tudo que a gente passou, eu não estou dando um duplo sentido na frase, tudo que a gente passou, como qualquer um de nós passamos, né? Tudo que nós passamos na vida. Tudo que passamos na vida, né? Então todo mundo passa muitas coisas na vida, cada um passa umas coisas. Então você teve filho, você teve que trabalhar, ter filho, tinha hotel de cachorro, igreja e tudo junto. Nossa, mas e aí? Viver a vida. O que é o mais gostoso da vida? É estar com quem você ama. Jogado, abraçado, né? Eu tava revendo umas fotos ontem, esses dias, tava me pegando umas fotos, tava a tua mãe, o Lélio, a Vivian, o Fábio, eu, o Leandro, o Christian, o Estevam. O Benjamin tinha nascido lá no Sul, onde a gente morava, todo mundo em cima da nossa cama. Tem coisa mais gostosa que essa na vida? Aí se hoje você falar assim, o que eu preciso para ser feliz? De um carro, de um apartamento maior, de não sei o quê? Sim, isso são os pedidos que a gente faz para Deus e aleluia. Mas assim, tem coisa melhor do que você tá com a tua família? Eu acredito que muitas vezes, externamente, vai tudo piorar. Ainda que a figueira não floresça, o produto da oliveira minta e as vacas sejam exterminadas nos currais e não haja nada, eu todavia me alegrarei no Senhor, no Deus da minha salvação. Então, eu acredito que às vezes tem desertos, tem estações que a gente para nelas e que para mesmo, e depende muito da tua reação, o quanto essa estação vai durar, né? Depende do quanto você aprende, do quanto você passa, é aprovado, né, nesse tempo. Acredito muito que essas coisas vêm para você aprender, para a gente poder compreender que a alegria, né, e eu queria que eu quero falar para você, estou dizendo para mim, né? Ore todo dia para que Deus te dê a alegria dele. Mas ore, a gente está falando de orar sem cessar. Peça todo dia. Deus, me dá a tua alegria nesse dia. Me dá a tua alegria, me dá a tua mente, me dá a tua força, mas principalmente a alegria. Porque às vezes eu penso assim, eu vou ser feliz, alegre quando tiver tal coisa, eu vou ter alegria quando chegar um marido, quando chegar uma esposa. Mas não. A verdadeira alegria, ela nunca vai estar em nada fora. Ela sempre vai estar em Deus. Ela vai estar dentro de nós, porque Ele é a fonte da nossa alegria. Eu não estava falando que, tipo, a coisa mais gostosa da vida não são grandes viagens, grandes coisas que você pode comprar, carros, não sei o quê, né? São as coisas simples, é você voltar para o simples e dar valor para o simples, porque também a gente vive num mundo que estimula muito a ter, a fazer. E você, que nem eu estava falando aquela foto que eu vi ontem, todo mundo jogado na cama. Então se você perguntar assim, nossa, momentos felizes, é quando a gente estava todo mundo junto. Hoje o Christian mora na Alemanha, a Luísa vai mudar para a Alemanha também, o Estevam está em missão, só volta no final do ano para casa. Hoje as meninas que moravam com a gente, a tia Lia, a tia Vê, não moram mais com a gente, mas tá só nós três, né? Mas a gente não tá triste por causa disso. Se você falasse, gostaria? Sim, gostaria que o Christian casasse e viesse morar aqui dentro. Sei que não ia ser legal, mas é o que a gente queria, que ele estivesse aqui, morando aqui com a gente. O Estevam também. Mas eles não estarem aqui com a gente não nos causa tristeza. Muitas pessoas perguntam também, né? Nossa, como é que vocês fazem? Aí a saudade. Então, é porque é isso que ele falou, tá dentro. Jesus nos completa. Mesmo você estando, o Cris morando longe, o Estevam, nesse ano que ele está fazendo missões, a gente consegue ser feliz, ser alegre, ser pleno, sorrir, curtir a vida, mesmo sem estar com eles. Mas a coisa mais gostosa da vida é estar todo mundo junto. Eu vou encerrar agora, vou encerrar falando uma última coisa e vou orar, nós vamos orar com vocês. A última coisa que eu quero dizer, eu ia falar 6, não vai dar tempo, mas a última coisa que eu quero falar é como você tem que viver a vida. Dependência de Deus. Jesus falou, sem mim nada podeis fazer. Então, dependência dele.
E eu vou falar uma frase dura, mas que eu ouvi de um ungido de Deus e que eu falei, meu Deus, é isso, né? Ele falou assim, é como se você fosse um paralítico. Então, por exemplo, eu, Leandro, eu não gosto de depender das pessoas. Eu gosto de eu fazer. E até ajudar, se né? você perguntar para mim, eu preferiria 99,9% das vezes eu estar fazendo do que eu depender de qualquer coisa, até de Deus eu estou falando. Porque eu sei que eu dependo de Deus, mas eu gosto de eu fazer. Na minha personalidade, é difícil você ser dependente. Então tem fases na tua vida que você vai passar para aprender a dependência. E essas fases, em todo momento da tua vida você vai depender de Deus, mas existem fases que elas colocam colunas de dependência em você. Então, a última coisa é, eu dependo dele. Em 1 Pedro 5 fala, lance tua ansiedade em Cristo, lance tua ansiedade, que é a palavra jogar, catapultar. Jogar nele a tua ansiedade porque ele tem cuidado de você. E aqui eu quero te falar uma coisa muito linda que eu ouvi de um pastor esses dias. Jesus ainda lava os pés. Jesus ainda serve. Deixe Jesus te servir. Para ele te servir, você vai ter que sair de cena muitas vezes. Para ele lavar os seus pés, você vai ter que parar, sair do controle e entrar 100% na dependência. Por que eu falo deixe ele cuidar de você? Porque você pode não deixar. E na verdade, quando eu não tenho essa dependência, ou quando é literalmente como se eu fosse um paralítico. Imagina que de repente daqui para baixo aconteceu alguma coisa, eu quebrei, eu dependo de pessoas para tudo. E esse é o nível de dependência que Deus quer que você tenha dele. Não que ele vai fazer, ele vai tomar banho por você, não é isso. Mas é dependência no sentido de orientação, de direção. Então, é ser como uma criança, né? Até você falou, como um recém-nascido mesmo. Porque senão eu estou roubando a glória de Deus. É deixar Deus ser Deus na tua vida. Deixar Ele cuidar de você. Ser dependente, eu sou dependente. Como o peixe é dependente da água para viver, como nós somos dependentes do ar para viver, nós temos que viver, como viver a vida. Ser dependente de Deus. Então, eu fecho dizendo isso, e quando Jesus falou, né, parece um negócio meio um paradoxo. Peraí, se ele é a videira, eu sou o ramo, então eu já estou nele, mas por que ele fala se permanecer? Então quer dizer que eu tenho a opção de não permanecer? Sim, porque você tem a opção da escolha de querer fazer do teu jeito, de querer controlar, de querer não deixar ele fluir, ele direcionar, você tem essa opção. Mas ele fala se permanecer. Então tudo que nós falamos hoje é para a gente aprender a permanecer. Prefira, escolha permanecer nele. Escolha ser dependente. Escolha receber dele a vida e a direção. Dependência. Né? Amém. Amém? Então nós vamos orar por você nesse momento, vamos orar por nós, vamos orar. Queria que você colocasse a mão no teu coração e fale assim comigo, Jesus. Jesus, Me ensina me ensina a viver cada momento. a viver cada momento. Me ensina Me ensina a focar a focar no Senhor no Senhor e não nos problemas. e não nos problemas. Que a minha mente Que a minha mente seja a tua mente. seja a tua mente. Que eu viva o Que eu agora. vivo agora. Me fortalece, Me Jesus. fortalece, Jesus. Fortalece o meu olhar, Fortalece o meu olhar. meu coração. Meu coração. Me ajuda a orar sem Me cessar. ajuda a orar sem cessar. Porque o teu Espírito Porque o teu Espírito intercede por mim. intercede por Eu mim. quero aprender Eu quero a aprender a desenvolver desenvolver a a consciência consciência da tua da presença. tua presença. Eu sou dependente Eu do sou Senhor. dependente Às vezes do Senhor. não é fácil,
Às vezes não é fácil. Mas eu quero aprender a depender. Mas eu quero aprender a depender. Saber que o Senhor está orquestrando tudo na minha vida. Eu não preciso mover. Eu não preciso Eu preciso mover. te seguir. Eu preciso te seguir. Te seguir. Te seguir. Como o Senhor falou. Como o Senhor falou. Para as multidões. Para os apóstolos. Segue-me. Segue-me. Nós queremos te seguir. Nós queremos te seguir. Não pelo que o Senhor pode fazer. Não pelo que o Senhor pode fazer. Ou dar. Mas só porque o Senhor é o nosso Deus. Só porque o Senhor é o nosso Deus. O nosso Pai. Nosso Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém? Amém. Um Deus abençoe vocês. Uma semana abençoada. Se você gostou, né? Com a Nicole aqui com a gente esse domingo. Então escreve, fala que foi legal pra gente saber. Você que está no grupo aí da Lion. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo também o nosso Pix. O Pix, não nosso, né? O Pix da igreja. Para você sentir de fazer a tua generosidade, a tua contribuição. Eu tenho entendido que existem dois tipos de pessoas no mundo. Isso também podem ser dois momentos da nossa vida. Mas existem duas mentalidades. As que querem sempre ajudar, e essas sempre recebem de Deus para poder ajudar, e as que sempre querem receber ajuda. Eu te asseguro que querer ajudar, ter uma mentalidade de semear, de ajudar, é muito melhor do que ser ajudado. Eu já vivi momentos de ajudar muito, e estou vivendo agora um momento de ser ajudado, e também ajudo nesse momento outras pessoas. Mas eu não estou falando somente de momentos, eu estou falando da sua essência. Princípio. De um princípio. Se você tiver uma mentalidade... dar é melhor que receber. Se você tiver uma mentalidade de doar, então guarda isso. Tem dois tipos de pessoas só no mundo. As que entregam, as que ajudam e as que sempre serão ajudadas. Eu vejo pessoas que elas sempre vão ser... Não é sobre momentos de ser ajudado. Que aí isso é normal você passar na tua vida, até pela experiência da dependência de Deus, mas pessoas que a vida inteira elas só vão receber, porque essa é a mentalidade delas. Isso eu te garanto que tá tudo bem se você quiser viver assim, mas não é o que Deus ele tem para você. Ele não projetou o homem assim. Então se você entender, eu nasci para ser o que vou ajudar. Então, se você quer ser ajudado, sempre você vai ter que pedir ajuda para pessoas e depender de pessoas. Mas se você entender que você nasceu para ajudar, você vai ser sempre suprido por Deus e ter em abundância para suprir os outros. Amém. Então faça isso agora, eu vou deixar o Pix aqui na descrição do vídeo. Semeie para que a gente possa continuar ajudando quem está precisando de ajuda. Amém? Amém. E essa mensagem que você ouviu, se foi legal para você, se te ajudou em alguma coisa. Lógico que ajudou. Você passa para alguém que você lembrou aí. Eu fluo muito dessa forma. Às vezes eu penso numa pessoa aleatória que eu nem tô conversando, ou que já foi de outra época da minha vida e eu escuto uma coisa, vejo uma coisa, lembro da pessoa. Sempre eu tenho essa mania de mandar aquilo que me fez bem. Então, dividir aquilo que me fez bem. Então, se foi bom para você em algum aspecto, as pessoas que você for lembrando, você vai enviando. Então, vamos ficar de pé? Aí a gente vai aparecer ali, ó, e ainda bate a cabeça aqui. Eu vou dar um tchau, porque nós vamos agarrar o celular para desligar a câmera. Fique com Deus, um excelente domingo. Tchau. Tchau.